Os mandamentos de Deus são como sinal vermelho que protege do mal, dos conflitos e da tragédia fatal. Sua lei abre um caminho abençoado para quem obedece de todo o coração. Feliz sábado a todos. Que bom que você veio aqui à casa de Deus. Não sei se temos algum amigo que nos visita hoje. Tem, né? Todos são muito bem-vindos. E vocês hoje que nos visitam, acredito que vão ter um tema muito importante e um tema muito abrangente, que não importa a fé, não importa a religião, não importa a denominação. O tema de hoje é muito relevante. A gente vai falar sobre o sacrifício de Cristo. Esse é um tema muito importante. Eu gostaria de convidar você para fazer uma oração nesse momento, para nós pedirmos a orientação de Deus mais uma vez. Querido Pai que estás nos céus, nós agradecemos a oportunidade que temos de estarmos aqui nessa manhã em sua santa casa. Agradecemos porque chegamos à igreja, alguns já assistiram o culto, outros vão assistir, e a sua palavra já falou ou falará conosco, mas agora pedimos para que o Senhor mais uma vez fale o que o Senhor quer dizer para o nosso coração. Pai, esse assunto é um assunto poderoso, um assunto que mexe conosco, um assunto que deve tocar cada coração nessa manhã. Assim como esse vento que eu sinto entrando agora aqui, que o Espírito Santo também venha e toque todos os corações, em nome de Jesus. Amém. O sacrifício de Cristo é o tema de hoje. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Sacrifícios. Qual é a diferença do sacrifício que Deus pede, o sacrifício de Cristo na cruz, para o sacrifício de todas as outras nações pagãs, que faziam sacrifícios de animais também, mas sacrifícios de pessoas? Qual é a diferença então do sacrifício que Deus pede para o sacrifício dos deuses pagãos? Tem alguma ideia? Vocês entenderam a pergunta? A diferença dos sacrifícios pagãos, porque eles sacrificavam animais, sacrificavam pessoas também. Filhos, crianças eram sacrificadas, e Deus também pedia cordeiros, e depois o seu próprio filho foi sacrificado. Qual é a diferença? Eles faziam sacrifício como fim. E o que Deus pede, o sacrifício, tendo a imagem, lembrando que Ele faria, ou no caso fez, sacrifício definitivo. Eu acho que outra diferença é que aqueles sacrifícios das nações pagãs partiam deles mesmos, né, para aplacar a ira de Deus, ou coisa semelhante. E o sacrifício de Cristo partiu do sacrificado, que foi Ele, Cristo, não de nós, né? Também aqueles sacrifícios eram todos impuros. O sacrifício de Cristo era puro. Então, só o sacrifício, quem não tem pecado, pode redimir o pecado. Sacrifício puro, muito bem. Boas contribuições. Mais alguém? Eu acho que era mais direcional, porque se a gente for pensar na história, os fins eram os mesmos, né? Os nossos grupos de Cristo, ele fazia por simbolismo a Cristo que viria, morreria, etc. e tal. O sacrifício do outro povo lá, eles sacrificavam também querendo algo. Então é mais direcional. O nosso, né, o sacrifício de Cristo era um direcionamento correto, né? E o dele não, era um direcionamento, só que não era correto, mas era um direcionamento. Claro que tinha aqueles sacrifícios que eram com crianças, etc. E tal, não conta. Mas dos animais em si, era praticamente os mesmos. Exatamente. Gente, muito bom. Exatamente isso. E hoje, partindo de todos esses conceitos que foram falados por vocês, nós vamos agora entender um pouco mais sobre o sacrifício de Cristo.
Como foi bem falado aqui, ele é puro, ele é Deus quem oferece por um objetivo específico o pecado que foi tratado exatamente no sacrifício de Cristo. Para mim é um grande privilégio estar aqui hoje, porque essa lição é de extrema importância, Nelson. Essa lição é um marco de todo o nosso guia de estudos, porque nós estávamos falando até a lição 6 sobre coisas relacionadas a tipos. Nós estávamos estudando os tipos, e agora, a partir da 7, nós estamos estudando os antítipos. Novamente aqui, acredito que já foi falado isso para vocês, os tipos são os símbolos, é a maquete, é o que aponta para algo, é o que não é o real ainda. E quando nós falamos de antítipo, nós estamos falando do real, do que realmente acontece. De maneira simples, no tipo, o cordeiro era morto. O cordeiro, um símbolo que apontava para quê? Para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo morto na cruz. Então, a partir dessa lição, nós vamos ver o santuário na perspectiva do cumprimento de tudo o que ele apontava, de tudo o que ele simbolizava. Partindo de hoje, então, do sacrifício. Essa lição é exatamente o antítipo, ou seja, o real, da lição 3, que foi sacrifícios, e da lição 5, que foi a oferta de purificação. Até terça-feira, de quarta em diante, já passou sobre outros assuntos. Mas hoje, então, nós vamos estudar sobre o sacrifício de Cristo. E eu gostaria de fazer um pouco diferente. Nesses poucos minutos de nossa reflexão, eu quero passar assim rapidamente alguns conceitos e depois nós meditarmos em algumas coisas sobre o sacrifício de Cristo propriamente dito. Então, nós vamos ver alguns conceitos na Bíblia. Primeira coisa, vamos abrir a palavra no livro de Hebreus, capítulo 2. Nós vamos ver 3 conceitos sobre o sacrifício de Cristo. O primeiro deles encontra-se em Hebreus capítulo 2, verso 9. Vou pedir para que alguém que encontrou, leia para mim, por gentileza. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Opa! A parte que nos interessa desse verso aqui é o seu desfecho. Por quem foi válido o sacrifício de Cristo? Por todos. Vamos um pouco mais adiante, Hebreus 9, 26. Vire algumas páginas aí. Vou pedir para que outra pessoa leia, por gentileza. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Quantas vezes então foi necessário Cristo morrer? Uma vez por todas. Um pouquinho mais para frente, Hebreus 10, 22. Perdão, é 10, 12. 10, 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Muito bem. Jesus Cristo oferece apenas um sacrifício. E esse sacrifício, é o que diz uma lição de um dos dias, ele é suficiente. O sacrifício de Cristo, ele é suficiente, um único. Então, cada pessoa que pecava trazia o seu cordeirinho e matava-se vários cordeirinhos, porque eram vários pecadores. E um pecador poderia matar vários cordeiros ao longo de um tempo. Mas Jesus Cristo, ele faz apenas um sacrifício. O sacrifício dele é suficiente. Na lição passada nós aprendemos, no dia da expiação, como que foi feito o tratamento da exterminação do pecado. Nós vimos que o sacrifício de Cristo não era suficiente no sentido de exterminar o pecado. Tanto que Cristo morreu e o pecado continuou a existir. Mas o sacrifício de Cristo era suficiente para nos dar o perdão. Posteriormente, Deus vai trabalhar e está trabalhando para exterminar o pecado, que é o dia da expiação que a gente vai estudar algumas lições adiante, complementando a lição passada. Mas o sacrifício de Cristo para nos perdoar, ele é suficiente. E isso é uma verdade incrível, porque todo pecado, toda culpa,
toda dor, todo erro, por maior que seja, o pecado de Cristo é suficiente para nos perdoar. Isso é lindo, não é? Até mesmo aquele pecado que você abomina, aquele pecado que você não suporta mais, que você se envergonha por ter cometido. O sacrifício de Cristo é suficiente. Até mesmo por aquele estuprador nojento que está lá preso ou solto, não sei, pior ainda, né? Um grande criminoso. O sacrifício de Cristo é suficiente por ele também. Um único sacrifício de uma vez por todas. E é importante entender isso porque esse conceito também está ligado ao segundo conceito, que também está no livro de Hebreus, capítulo 9. Toda uma perícope, um trecho da Bíblia, dos versos 11 até o verso 22, nós vemos nessa perícope que o sacrifício de Jesus, ele é único. Veja o verso 12, alguém leia por gentileza. Do capítulo 9, 9 e 12. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Muito bem. Jesus Cristo ele não ofereceu sangue de bodes, não foram animais sacrificados para nos oferecer o perdão. Também não era suficiente o sacrifício de anjos, ou de qualquer homem, por mais bondoso e cheio de boa vontade que ele tivesse. O sacrifício de Cristo, portanto, ele é único, e é especial o sacrifício dele. Muitos anjos, a gente conhece isso através da revelação dos escritos de Ellen White, muitos anjos se prontificaram a vir e morrer pelo ser humano. Mas Deus, em sua imensa sabedoria, falava com os anjos, não adianta, pode todos os anjos morrerem. Ainda assim, será insuficiente para salvar a vida de um único homem. Portanto, somente o sacrifício de Cristo era válido. Somente o sacrifício de Cristo é único. Então, inclusive, a gente vai ver aqui no final do verso 22, aquela famosa frase, sem derramamento de sangue, não há remissão. É o sacrifício de Cristo, ele é único, ele é único. E também ligado ao segundo conceito, nós vamos ver o terceiro. Por que ele é único? Porque ele é perfeito, como foi falado aqui. Hebreus 4,15, o que diz aí em Hebreus 4,15? Hebreus 4,15, eu pedi para ler. Este nosso supremo sacerdote compreende as nossas fraquezas, visto que ele teve as mesmas tentações que nós temos, ainda que ele nunca cedeu a elas e nem pecou. Não pecou, na minha Bíblia diz sem pecado. Agora, um verso que eu acho lindo na Bíblia, 2 Coríntios 5, 21. Vamos ler esse verso agora. Um verso poderoso, um verso lindo, 2 Coríntios 5, 21. Ele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lindo, não? É, Silvana. 5, 21. Ele não conheceu o pecado, mas ele fez pecado por nós. Uma lição muito importante aqui, abre algumas portas que eu só vou indicá-las, não vamos adentrar nelas. É uma dúvida muito frequente no meio adventista. Nós temos um grande apego à lei. A gente fala, a gente tem que obedecer a Deus e tudo mais, e isso é muito bom. Mas nós podemos correr um erro aqui, porque a gente pega aquele texto que nós lemos, Hebreus 4,15, fala, ele foi tentado em tudo e venceu, não pecou. A gente pensa que nós também poderíamos ter uma vida sem pecado. Nós fazemos uma pequena confusão de natureza, qual é a nossa natureza e qual é a natureza de Cristo. Jesus Cristo, ele não veio a esse mundo para dizer para mim e para você que nós podemos viver sem pecado. Ele veio a esse mundo para dizer que Adão poderia não ter pecado. Portanto, ele veio a esse mundo com a natureza de Adão. Não propenso ao pecado, mas com possibilidade de pecar. É um pouco diferente. Bom, esses são conceitos que a gente poderia estudar por muito tempo em uma outra situação.
O que importa para nós nesse momento é que Jesus Cristo ele é uma oferta perfeita, sem pecado. Ele não pecou e por isso o seu sacrifício foi aceitável a Deus. Então, além de todas as coisas implícitas nesse sacrifício, Jesus Cristo em tudo ele foi perfeito. Isso é maravilhoso para nós. Agora, nós vamos refletir algumas coisas sobre o sacrifício de Jesus. Para isso, eu acho que não há um capítulo na Bíblia que mais fale ao coração do que Isaías 53. Vamos abrir a palavra lá e vamos refletir um pouco sobre algumas coisas. Pastor, antes de sair em Hebreus 10, de 26 a 31, dá uma paulada e uma advertência de nós a respeito do sacrifício de Cristo. Sim. Aqueles que aceitaram se desviam dele. A gente vai chegar lá. Esse aí é o desfecho, né? Para a gente sair daqui pensando em algumas coisas. Na verdade, começa no verso 12, não é? Verso 13 do capítulo 52, Isaías. O verso se estende e nós começaremos exatamente refletindo em algumas palavras do verso 13. Verso 13, olha só, do capítulo 52. Eis que o meu servo procederá com prudência. Veja que interessante. Será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele. Por quê? Porque o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o outro qualquer, e sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Você já parou para pensar nas verdades desse verso? Olha que curioso o paradoxo. Exaltado, desfigurado. Exaltado acima das nações, muito exaltado, mas ao mesmo tempo as pessoas ficam perplexas. Como pode ser isso? Ele é tão feio, está tão mal, que ninguém consegue entender essas coisas. Muitas vezes quando a gente fala do sacrifício de Cristo, a gente pensa, faz associações com a dor física. E tem realmente associações com a dor física. Eu me lembro que quando o professor, eu passava no telão da escola, eu passava para os alunos clipes sobre músicas que falavam Getsemane e tal, e passavam cenas daquele filme A Paixão de Cristo. E eu estava passando esse filme para um 7º ano, que é o assunto, né, sobre a vida de Jesus, e eles lá, vendo aquilo, várias crianças assim, fechavam o olho, ficavam assim, extremamente chocadas com aquelas cenas. E eu asseguro a vocês, todas essas cenas cruéis que falam da morte de Jesus, ainda não retratam exatamente aquilo que foi, porque realmente foi muito, mas muito cruel. A morte de cruz era a morte mais desprezível que existia. As 4 piores mortes dos romanos, a pior delas era a morte de cruz. Era uma morte que trazia extrema vergonha, porque hoje nos quadros e nas esculturas que muitos cristãos têm, Jesus Cristo aparece envolto em um pano. A gente sabe que na realidade não existiu pano. Jesus Cristo foi pregado na cruz, expondo a vergonha da nudez. Não só isso. Isso ainda passa a ser detalhe por todo o conceito, por todo o contexto, perdão. Jesus Cristo, quando foi pregado na cruz, ele foi cruelmente pregado. Como que era feito isso? Somente ladrões, indigentes eram pregados à cruz. Tudo indica que Jesus foi morto realmente naquela cruz que nós comumente vemos, que é aquela que parece um T com uma pontinha para cima. Existiam muitos outros tipos de cruz, mas essa provavelmente foi a que Jesus foi crucificado. Para você ter uma ideia, as pessoas não sabiam como morriam crucificados, tanto que você já deve ter visto filmes que você vê Jesus amarrado,
Jesus com um cravo aqui, Jesus com um cravo aqui, várias maneiras, várias e várias maneiras. Como que Jesus foi crucificado? Como eu disse para vocês, o crucificado ele era muito mal visto, não era valorizado. Tanto que algumas cruzes eram feitas um pouco menores, para que as feras do campo viessem se alimentarem. Outros eram comidos por aves de rapina. Não havia um cemitério para os crucificados. Não havia essa possibilidade. Tamanho era o desprezo que eles eram vistos. O crucificado, portanto, era pregado com um cravo mais ou menos desse tamanho. Esse era um prego bem parecido com os pregos de hoje. Se você quiser ver no NASP Engenheiro Coelho, no Museu de Arqueologia, você vai encontrar 3 pregos, semelhantes ao que foram pregados na cruz de Cristo. Esses pregos, então... por que eu estou dizendo isso? Porque no ano, por volta de 67, 68, foi encontrado uma tumba, e nessa tumba tinha um ossuário, e nesse ossuário estava lá, Yohanan, o nome do indivíduo. Yohanan, então, foi encontrado com cravos, marcas de cravos nas mãos e um cravo nos pés. Foi então possível fazer uma reconstituição de como morria um crucificado. Isso foi muito, muito interessante. Os cravos eram postos, não na mão, não exatamente aqui, mas mais ou menos nessa junção. Formava-se então um V, os 2 braços. Ao invés de que nós pensamos muitas vezes que o pé era posto com a sola do pé na cruz e um prego então colocado sobre o peito do pé, não era assim. Os cravos eram colocados um cravo nos 2 pés, e os pés eram perfurados na altura do calcanhar. Os 2 atravessados pelo prego, assim na lateral. Então ele com as mãos pregadas, ele ficava assentado sobre uma das nádegas em uma pequena banqueta assim, de madeira, que estava fixada à cruz. Essa posição gerava um tremendo desconforto, de modo que o próprio pulmão era comprimido. Como morria um crucificado? Não era pela dor dos pregos. Depois de horas nessa mesma posição, a tendência era que a cabeça viesse para frente. A cabeça para frente comprimia ainda mais os pulmões. Então a grande luta era permanecer com a cabeça ereta, com o corpo ereto. Mas depois de horas, as cãibras, as dores musculares eram terríveis. O crucificado então não tinha outra opção a não ser soltar o peso do corpo. A cabeça pressionava aqui, e esse movimento fazia com que o pulmão não conseguisse exercer as funções que o corpo precisa. Depois de dias, fazendo as suas necessidades fisiológicas, passando sede, passando fome. Alguns ficavam até 4 dias na cruz. Os crucificados, morriam asfixiados. Essa era a morte de cruz, tão desprezível. Jesus Cristo morreu assim. Mas deixa eu falar para vocês, a dor física, por maior que seja, por mais que a gente não consiga imaginar, ainda não foi a pior das dores. Essa não foi a pior das dores. Eu queria fazer um exercício com você. Eu quero que em silêncio agora, você leia Isaías 53, de 1 a 3. E o exercício é o seguinte: Isaías 53, de 1 a 3, eu quero pedir para que você, em silêncio, leia e tente reescrever esse texto com a sua linguagem. Como você narraria o que diz em Isaías 53, de 1 a 3? Pense aí, se alguém depois quiser compartilhar, será bem-vindo. Pensou alguma coisa? Como você poderia reescrever isso? Apesar do sacrifício, ele foi desprezado. Né? Apesar do sacrifício, ele foi desprezado. Todo aquele sacrifício.
Sabe, Silvana? Aquela multidão que gritava, crucifica, ou então, salve-se a si mesmo. Você não é o Salvador, você não é o Rei. Era a mesma multidão que uma semana antes, um pouco menos de uma semana, estava gritando, aclamando, viva o Rei! E entre o Rei, muitos ainda desses que gritavam, crucifica, ou faziam acusações, blasfemavam, eram aqueles que tinham sido beneficiados pelos favores da cura, da expulsão de demônios, que se alimentaram daquelas multiplicações de pães. Os seus discípulos, Silvana, onde estavam? Escondidos. Dispersos. Aqueles que juravam que jamais abandonariam, nem mesmo seus discípulos estavam perto dele. Havia morte de grupo, não retiravam a pessoa da cruz, ficavam ali, apodreciam ali e ficavam, mas não, se alguém pode reclamar o corpo, isso fica também, né? Exatamente. Agora, se eles foram retirar da cruz na sexta-feira, foi que antecedeu o sábado, eles morreram exatamente na Páscoa, né? Quando a Páscoa era comida. E um sábado duplo ali. Era o sábado judeu e o sábado sagrado que era a Páscoa também. Então aquele dia era muito sagrado para os judeus. Eu por isso que eles foram retirar da cruz, porque caiu justamente no sábado duplo. Exatamente. Quer dizer, a profecia deu certinho ali, que sobre aquelas semanas ali, na primeira semana, então você saiu o sacrifício. Então Jesus foi programado para fazer exatamente aquele dia. Então, uma semana depois, a Páscoa cairia no outro. A profecia, a gente vai estudar isso. A gente vai estudar isso em umas lições à frente. A profecia é extremamente precisa, inclusive em horas e minutos. Isso é incrível. Isso é incrível. Bom, tem mais algum? Eu pensei assim, às vezes a gente pode fazer alguma coisa para alguém e não é reconhecido, isso dói, mas passa. E o sacrifício de Cristo, todo dia ele vê gente não reconhecendo isso. Então eu acho que a dor que ele sentiu lá, eu acho que ele sente ainda hoje, porque ele se sacrificou lá, mas às vezes hoje eu não vejo o que eu podia estar vivendo, pelo que ele fez comigo. Eu acho que até ele voltar, ele ainda está em dores, esperando que a gente aceite o que ele fez comigo. Com certeza. Gente, nosso tempo já acabou. Pastor. Mas eu gostaria só de compartilhar. Pode falar. Só uma coisa. Desde o início, falando no verso 2, ele vegetava como rebento, ou uma raiz que surge da terra árida ou seca. Eu sou agricultor, sou nordestino, e eu sei o quanto sofria uma raiz de mandioca ou alguma coisa que a gente plantava na terra seca. Então, desde daí que ele já começou. O sofrimento disso. Essa Bíblia Mensagem tem uma linguagem um tanto interessante. Vou ler para vocês esse exercício que nós fizemos, o que fez aqui o autor. A partir do verso 2: o servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezos. Pensamos que era escória. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo o que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado por tudo isso, que Deus o estava castigando por toda a sua culpa. Mas foram nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram. Nossos pecados. Ele reconheceu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados. Tudo que fizemos de errado. Isso fala ao seu coração? O meu fala. Me impressiona que o sofrimento foi grande. Nós achamos às vezes que suportou porque foi Deus. Mas era humano.
Nós nos esquecemos que ele passava noites inteiras em vigília e oração. E mesmo lá, quando ele disse, Pai, passa para mim esse cálice, que ele falou 3 vezes em angústia, ele pedia para os discípulos para irem orar com ele. Então, mesmo ali, ele orou. E com a abundância da oração dele, ele ainda foi confortado com a presença pessoal, física, dos anjos que vieram à presença dele, mostrando para ele que ele, se ele não fizesse esse sacrifício, nós estaríamos perdidos. Então, ele viu de novo tudo isso e lhe deu muita força. E essa experiência maravilhosa de Jesus nos ensina que se nós buscarmos a Deus, nós vamos ter muito poder, muito mais. E nós vamos ter força para vencer os atalhos desta vida. Especialmente se nós meditarmos no próprio sacrifício. White falou isso. Bom seria passarmos pelo menos 1 hora meditando na vida de Cristo, desde o seu nascimento até a sua morte, especialmente nos últimos momentos. Quero fazer um pedido a vocês, um desafio, na verdade. O que seria diferente se nós passássemos esse tempo meditando na vida, especialmente no sacrifício de Cristo? O desafio é: conseguiremos durante essa semana? A lição da Escola Sabatina está sendo um bom incentivo para nós. Não, você pode sair do seu trabalho, no trânsito, sei lá onde você estiver. Você pode meditar e pode experimentar da transformação que Cristo quer fazer por você e por mim. Lembrando que a lição nos advertiu, a gente não esquece o sacrifício de uma hora para outra. A gente não ignora o sacrifício, isso não faz mais sentido para nós. Assim, de repente, é gradual. A gente vai acostumando. As coisas vão acontecendo, a nossa vida frenética vai nos engolindo. E quando vemos o sacrifício de Cristo, foi apenas uma morte como qualquer outra que acontece. Eu desejo aqui para mim e para você, o sacrifício de Cristo tenha relevância, tenha importância e nós passemos tempo meditando nessas coisas. Amém. Muito bem, todos agradecidos a Deus pela bela lição de Escola Sabatina. Agradecemos ao pastor Lucas por ter aceitado o convite e a todos os irmãos por estar conosco na nossa classe. Sábado que vem estaremos novamente juntos para mais uma lição. Vamos colocar em pé, vamos orar a Deus. Querido Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, porque lá era o nosso lugar. A morte eterna estava reservada a nós. Mas o Senhor nos poupou, o Senhor teve misericórdia de nós e nos deu o sacrifício perfeito. Só temos a agradecer ao Senhor, Pai. Agora, Senhor, nós queremos viver também, assim como Jesus viveu, nós queremos viver amando como Jesus amou, servindo como Jesus serviu. É que a nossa maior motivação seja a cruz e o Calvário. É a nossa maior esperança, a ressurreição. A ressurreição para uma vida nova, a transformação para passarmos a eternidade juntamente com Jesus. E seja conosco, nos ajude a sonhar com isso, nos ajude a pensar nisso, a meditar nisso todos os dias. Cuide de nós, nos dê um bom culto agora, em nome de Jesus. Amém. Existe um dia na semana que foi separado pelo próprio Deus. É a demonstração mais doce de seu amor. Um memorial da criação e redenção da humanidade. Dia em que a família descansa nos braços de um pai que a sustenta. É tão especial e único que a vontade é de se preparar da melhor maneira possível para o encontro mais esperado da semana. E você sabe que nesse dia as horas são de descanso. E as preocupações e a ansiedade são desligadas. Porque o dia é santo, é sábado. E o melhor lugar para você estar com a sua família é a casa de Deus, a igreja.
Procure uma igreja adventista mais perto de você. www.encontreumaigreja.com.br